O podcast Antes que seja tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos ao podcast Antes que seja tarde, um espaço de conversas em que falamos com pessoas inspiradoras que nos ajudam a descodificar o tempo disruptivo que atravessamos. Estamos com Anabela Marisa Azul, bióloga de Leiria, investigadora no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Eu dizia que era de Leiria, mas costuma apresentar-se como sendo da Gândara dos Olivais. Quer-nos explicar exatamente porque é que é da Gândara dos Olivais e não é de Leiria? Bem-vinda. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por este convite. Gândara dos Olivais, porque de facto nasci em termos na maternidade ou no hospital em Leiria, mas cresci, brinquei, vivi na Gândara dos Olivais, portanto com muito gosto. E nos bairros da Gândara dos Olivais, nas ruas da Gândara dos Olivais, já na bicicleta, portanto, obviamente, da Gândara dos Olivais. Portanto, conhece bem as rivalidades entre Gândara, Rego d'Água, Cismaria, Marraz, Estação, assim, pronto. Não tivemos as equipas como tem ali Cismaria no handball, aqui parte aí se nota como é que está o poder local, como há ali frações que não foram para a Gândara dos Olivais, não é? Mas podíamos ter ali boas equipas e temos ali elementos muito bons, não é? Eu reparo que estes territórios são encarados por si, são referidos por si com muito carinho, como sendo as suas pequenas pátrias. Isto tem a ver com o facto de se ter afastado de Leiria, de viver, de ser docente na Universidade de Coimbra. Isso permite um olhar mais próximo, mais uma emoção redobrada com essas pequenas pátrias onde cresceu, onde estudou na escola da Gândara, na escola secundária Afonso Lopes Vieira. É essa a razão de ser? E a escola da Gândara é uma escola absolutamente fantástica e, sem dúvida, uma escola inspiradora. Provavelmente o nosso colega Jorge Batista já se reformou, mas neste momento estão lá duas grandes colegas, uma que fomos juntas estudar para a Universidade de Coimbra e a outra que nos conhecemos na Universidade de Coimbra. Portanto, são comunidades, as relações são muito próximas, crescemos, digamos que aprendemos muitas coisas que só nos apercebemos mais tarde. Leiria é uma cidade progressista e eu só soube disso quando me ausentei da terra. Poderemos não ter os canones mais clássicos do ponto de vista erudito, mas é uma cidade muito progressista em termos de pensamento, de pioneirismo, de respeito pelo outro, de empreendedorismo, de vontade de fazer, de mãos na massa. Todo esse território da sua meninice hoje é um mundo com muitas culturas, com pessoas de muitas origens que habitam esse território, que dão uma nova vida a esse território. Há dias dizia-me um leiriense que num dos grandes estabelecimentos comerciais, precisamente do Rego d'Água, existe uma regra, uma norma, que é todas as informações têm que ser transmitidas em português e em inglês para que os clientes entendam claramente o que se passa. Como é que vê esta evolução da matriz social desta terra que tanto cita, que tanto refere sempre, constantemente nas suas intervenções? Portanto, eu falo de uma terra de há 40 anos atrás, haver muitos quintais e haver o espaço para andarmos de bicicleta e brincarmos, não é? Neste momento, eu não sei se estão a ser acauteladas essas dinâmicas sociais que permitem às pessoas que acabam por encontrar aqui um lugar, porque tenho um colega que trabalha nessas dinâmicas sociais e de facto Portugal está num ranking dos melhores países para se imigrar e portanto as pessoas quando vão com as suas famílias à procura de uma vida melhor colocam Portugal numa lista prioritária, mas não sei se nós em termos dos nossos governantes têm noção do que é isto, a multiculturalidade. Portanto, se nós andarmos para trás na nossa história, sabemos que a multiculturalidade faz parte da nossa evolução enquanto humanidade. Mas neste momento e da forma como esse confronto depois com a nossa vida individual,
com aquilo que é a expectativa de valor na vida, com aquilo que é a expectativa de bem-estar na vida, não sei até que ponto é que nós estamos a trabalhar isso do ponto de vista societal para receber estas pessoas que procuram uma vida melhor. Depois, do ponto de vista económico, fico muito surpreendida como é que florescem supermercados como flores, como cogumelos. Já lá vamos aos cogumelos. E não percebo muito bem onde é que está depois a economia, a partir do valor que poderia ser um valor extraordinário. Estamos numa zona fantástica para produzir. Os antigos quintais hoje são supermercados de grandes cadeias. E prédios. Portanto, ou zonas abandonadas e eucaliptais e pinhais, mas sobretudo eucaliptais que ardem. Olha, já lá vamos aos fogos, que tem muito a ver também com uma área, com a sua grande paixão de estudo, que são os cogumelos. Mas eu gostava que nos explicasse um pouco, depois da escola Afonso Lopes Vieira, qual é o seu percurso? Ora bem, na Afonso Lopes Vieira é importante que se digam duas coisas. Eu nunca soube o que queria, na medida em que gostaria de quase tudo. Portanto, começou por um percurso por ir um pouco eventualmente pela área da advocacia, no 8º, 9º ano, depois eventualmente as áreas da saúde, eventualmente as áreas ali no 9º ano numa transição à área da arquitetura, e acabei por seguir com a intenção de ser uma matemática aplicada. E foi no 12º ano que, no decorrer, precisamente com o meu professor e colega Jorge Batista, um provocador nato, porque poderíamos não dar a matéria, mas discutíamos os grandes investigadores da altura, Jefferson de Gould, Clara Pinto Correia, e andávamos para trás, Darwin, e portanto desafiou-nos, e de facto para mim não havia aquilo que eu tinha um pouco como hobby, passou a ser por um foco que seria estudar a vida, que é a disciplina de Biologia, estudar a vida, mas com o intuito de ser professora, porque no nosso tempo um docente era uma pessoa muito conhecedora e muito inspiradora. E a pedagogia com conhecimento técnico e científico era assim um ex-libris, não é? E, portanto, eu e a minha colega, Gabriela Domingos, professora na Escola Afonso Lopes Vieira, fizemos os exames para sermos professoras. Ela continuou e é uma excelente professora, e eu acabei por ser um pouco desafiada para a área da investigação. E porquê? Porque me cruzei com perguntas, e na altura, portanto, a professora Helena Freire estava a fazer o pós-doutoramento nos Estados Unidos, com as questões a outro nível, que era sair do estudo da vida para a vida e o que acontece à sua volta, que é a ecologia. E foi essa procura de respostas que ele levou a Espanha, a Granada, que ele levou a Munique, na Alemanha, e que depois a fez estabelecer-se em Coimbra enquanto docente, enquanto especialista. O mundo dos fungos, dito desta forma, é um bocadinho algo difícil de tratar. The Last One of Us, não é? Pronto, o mundo dos fungos acabou por ser aí que motivou o seu dia-a-dia, as suas investigações, aquela dimensão de pôr a mão na massa, na terra, não é? E, portanto, entramos definitivamente no mundo dos cogumelos. Como é que foi essa sua descoberta e esse enamoramento pelo mundo dos cogumelos? Foi de facto em Granada. Não dava nada pelos cogumelos, pelos fungos de todo, além dos miscas que eu apanhava em família no Punhal de Leiria. Mas de facto, ao chegar a Granada e deparar-me com uma equipa de investigação absolutamente fantástica e que estava a fazer trabalhos de recuperação de áreas ardidas e erosionadas no sul de Espanha, ou a trabalhar tecnologias de ponta para uma gestão na agricultura de uma forma integrada através da microbiologia do solo, de facto foi aí. Porque foi aí que eu me confrontei com isto do que é a microbiologia. No corpo nós damos bastante na escola, no ambiente demos mesmo menos durante o curso, e que me apercebi que de facto estamos a falar de parcerias com 400 milhões de anos. Estamos a falar de parcerias que eventualmente poderão ter condicionado a transição da vida terrestre ou da vida aquática para a vida terrestre. Estamos a falar da possibilidade das plantas, em vez de terem a sua raiz, terem um consórcio, de terem raízes mais os fungos para ir buscar nutrientes e água a sítios muito mais longe. Estamos a falar de
comunidades que aprenderam a trabalhar entre si e que ainda persistem e, portanto, são absolutamente inspiradoras do ponto de vista societal. Isto é, em vez a comunidade, o conceito de comunidade e não o conceito do indivíduo, que começámos a trabalhar muito a partir da Revolução Industrial e que vivemos, não é? Portanto, foi esta forma de olhar para o estudo da vida de uma forma integrada e de interdependência que me arrebatou por completo. Portanto, o que é que aconteceu? Estando em Espanha, eles estavam a trabalhar com uma tipologia de comunidades que, ao regressar a Coimbra, não seria possível implementar na mesma estrutura porque foi-me proposto trabalhar com arbustos ou com sobreiro. E, portanto, foi necessário estabelecer outras parcerias em Espanha, em Múrcia, com o professor Mário Rubio, que infelizmente já não está entre nós, e depois com o professor Agra estabeleci esse contacto porque estudava muito o diagnóstico das comunidades no solo. Foi um péssimo timing para mim, não é? Portanto, estas pessoas às vezes visionárias, depois de vez em quando não estão no sítio certo, à hora certa, depois isto nem sempre corre bem, que foi um bocadinho o meu caso. Porquê? Porque eu comecei por fazer um estudo muito clássico no sentido de perceber as comunidades do ponto de vista do diagnóstico de presença e da caracterização dessa comunidade. E na altura isso coincidiu com o avanço das tecnologias e das técnicas moleculares. Portanto, nos congressos só interessava aquilo que era a evolução da parte da biologia molecular e aquilo que era estrutura, função, não interessava absolutamente nada. E, portanto, isso condicionou em termos daquilo que poderia ser o avançar dos trabalhos. Mas esse avançar dos trabalhos veio revelar-lhe um mundo fascinante de oportunidades, de qualidades que os cogumelos oferecem às pessoas. Que qualidades são essas que os cogumelos oferecem? Só que para explicar um bocadinho o porquê disto é que nós conseguimos olhar, se tivermos um olhar atento sobre as comunidades naturais, nós conseguimos distinguir que há manchas diferentes junto ao litoral, que há manchas diferentes se formos para o norte da Europa, que há manchas diferentes se formos para uma zona mais deserta, os ditos nós biomas. Mas debaixo da terra existem as mesmas interações e há espécies que se dão melhor umas com as outras. Não estudámos, Portanto, para dizer que ainda está tudo isso muito por fazer e alguém o vai fazer, provavelmente já não eu, mas foi fascinante. Porquê? Porque me permitiu, de facto, delimitar, mesmo do ponto de vista da estratégia individual, onde é que eu queria estar. Se queria trabalhar numa zona muito mais focada e ir para fora do país, ou ter uma visão mais holística das coisas e batalhar. E aí chegamos aos cogumelos. Porquê? Porque parte destes fungos nas raízes frutificam sob a forma de cogumelo. E, portanto, os cogumelos são para mim os meus agentes políticos. Isto é... E encontra aí inovação, exatamente. Campo portanto, para a inovação na produção agrícola. São frutos. Campo que sustenta a biodiversidade. Portanto, os cogumelos é muito curioso porque nós no nosso país estávamos a perguntar o que é que eles poderão aportar em termos de saúde. É um reino. Portanto, há venenosos, há tóxicos, há comestíveis, exatamente como acontece com as plantas, não é? Temos que os conhecer bem. Do ponto de vista daquilo que é o futuro, obviamente que é de os incorporarmos em todos os setores, alimentar, saúde, biotecnológico, tecnologia de ponta em termos de indústria civil, nomeadamente, mas tocando no aspecto que estava a falar e que se calhar que está mais próximo das pessoas, entre o alimentar e o da saúde, do ponto de vista alimentar, são ricos em fibras, portanto, aquilo que são os nossos hidratos de carbono que não são digeríveis, hidratos de carbono, vitaminas, sais minerais, e depois tem também moléculas que acabam por interferir em dinâmicas do nosso próprio corpo. Depois, uma alimentação rica em fungos, ou neste caso cogumelos comestíveis, também já conseguimos começar a perceber melhor o efeito, nomeadamente ao nível da nossa flora intestinal, a promoção de determinados... E que efeito é esse que sublinhada gostaria dessas qualidades, desse enriquecimento para a vida humana da alimentação com base em cogumelos? Há algumas moléculas, nomeadamente a taurina, depois tem outras moléculas, glutationa, há aqui algumas moléculas que ajudam depois em termos daquilo que poderá ser uma recuperação após o estado de fadiga. Há aqui aspectos que ainda estão um bocadinho, não é, a perceber, desvendar um bocadinho o mecanismo per si. Do ponto de vista, por exemplo, ao nível da flora intestinal, e que sabemos hoje a importância que tem o intestino para o nosso bem-estar,
sabemos que influencia o tipo de bactérias e de fungos que nós temos no nosso intestino para fazer o trabalho de digestão e depois absorvermos os nutrientes que vão para o corpo. Além disso, há uma mucosa muito importante nas nossas células intestinais que acaba por nos fazer uma espécie de barreira entre aquilo que deve passar e o que deve transitar para o intestino grosso. E os fungos ajudam a manter essa permeabilidade, essa barreira, essa mucosa, e, portanto, acabam por ser coadjuvantes para que mantenhamos uma boa saúde intestinal. Uma boa saúde intestinal. E, portanto, uma alimentação rica em cogumelos recomendaria para combater determinadas doenças ou como prevenção? Prevenção, não é? Ou seja, sem um diagnóstico não posso dizer que poderá ser para combater, embora tenhamos um projeto do qual temos 2 projetos em que estamos a trabalhar as doenças do metabolismo, a obesidade, a diabetes, e perceber como é que os fungos poderão ajudar a reverter essa situação de doença. Mas para o cidadão no seu dia a dia, comer os cogumelos salteados nas saladas, portanto os que estamos habituados e que existem no supermercado, como parte integrante da alimentação, aí convido as pessoas a fazerem uma reflexão do que é que, ao consumir uma refeição com cogumelos, não é os cogumelos como adereço da carne, é uma refeição com cogumelos, com arroz, com a massa integral. Substituindo a carne só por cogumelos? Ou como é que... Eu não sou fundamentalista, mas nós sabemos que devemos consumir menos carne, portanto, se calhar podemos colocar, sei lá, 10% de carne na dose com os cogumelos, mas eu diria que com o tempo e de acordo com os temperos que utilizarmos, que se calhar vamos retirando a carne porque não precisamos dela para que o prato fique rico e nutritivo, e que é muito curioso também a questão da saciedade. Sim. É que os cogumelos temperados com o nosso azeite, com o nosso tomilho, é aquela sensação de nos sentirmos bem ao longo da tarde ou ao longo depois do momento de comermos, não é? Anabela, e como é que vê o consumo de cogumelos em termos das suas recomendações e do que na prática acontece? Ou seja, o consumo per capita em Portugal e na Europa, que tem estudado, esse consumo devia ser incrementado, devia existir alguma campanha para que as pessoas consumissem mais cogumelos, ou o consumo de cogumelos está nos padrões que, do seu ponto de vista, são suficientes? Por isso é que submetemos o projeto Cogumelos do Prato ao Prato, foi precisamente para tentar responder a essas questões. Obviamente que o potencial para crescimento é muito grande e é necessário. O que é que acontece? Para as empresas que estão associadas à produção, falta-lhes a fileira da produção dos substratos para estes cogumelos que são decompositores e para estes cogumelos que crescem em sistemas fechados. Isto é, e voltando... E iremos seguramente ter ao tema dos fogos, mas todo este matéria... Estamos numa época em que o nosso cotidiano é beliscado com esse tudo problema. Isto que ardeu, tudo isto que está a arder, é a economia que estamos a perder. Porque tudo isto que está a arder pode ser ração para produzir cogumelos. Nós temos ração para animais de companhia, temos ração para os animais na agricultura e silvicultura. Podemos fazer exatamente a mesma coisa para produzir cogumelos, em vez de queimar e deixar que arda, não é? Mas a professora não me respondeu a uma questão muito concreta, que é, todos os dias devemos comer cogumelos 2 vezes por semana, dê-nos uma indicação. Não tenho essa indicação técnica ou científica, mas eu diria que se comermos todos os dias, 3 vezes por semana, acho que parece-me que era muito... Aí convido as pessoas no mínimo 3 vezes por semana. Convido as pessoas a verem se sentem alguma diferença. Em termos de leveza, o estômago, a saciedade, é uma proposta que deixo aqui. Eu sei que também, enfim, está envolvida numa confraria precisamente dos cogumelos, não é? Para promover o consumo de cogumelos. Mas sei também que no seu percurso pessoal que houve um tempo em que não era capaz de comer cogumelos. É capaz de nos contar esse episódio, essa relação de estudo e depois enfim, finalmente de paixão? Que é demais, não é? Enfim, quando decidimos avançar com este projeto de estudar os fungos simbiontes do sobreiro, houve muito trabalho autodidata, não é? Porque nós não temos cursos e na altura menos
O estudo da micologia em Portugal é muito avulso, não é? Precisamos de uma matéria muito mais consistente e, portanto, ou só um curso no estrangeiro, ou eram saídas de campo com colegas estrangeiros e comprar livros, ir para as bibliotecas no Jardim Botânico de Madrid, e comprar livros e livros e livros e colher os cogumelos e espalhá-los pela casa toda e estudá-los e na lupa e no microscópio, não é? Portanto, Cada cogumelos a mais. passar para a parte do prato, que ainda por cima o fogão era ao lado, tipo 1 metro ao lado, não é? Mas já era uma barreira vermelha que não conseguia ultrapassar. Embora, enquanto eu estabeleci essa linha vermelha, a minha mãe cozinhava-os e comia-os e deliciava-se e eu ainda assim absorvia o cheiro, não é? Portanto, ainda conseguia tolerar o cheiro, portanto, mas não, Mas depois fez as pazes com os cogumelos no prato. Fiz, sim senhor. Mas sou esquisita, não é tudo. Não é qualquer cogumelo. Não é Quais qualquer. são os cogumelos que recomenda como imperdíveis? É assim, silvestres gosto, entre os meus preferidos estão as trompetas dos mortos. Os craterelos pretos têm uma consistência fantástica e de facto numa massa fresca fica assim qualquer coisa. Quem fala de cogumelos, enfim, fala de fungos. Quem fala de todo este universo fala também de trufas. Nós temos muitas trufas para descobrir em Portugal, Ora bem, na então nossa região. essa é aquela pergunta do $1 milhão, como se costuma dizer, não é? Primeiro, desmistificar o que são trufas. Cogumelos são os fungos que frutificam acima do solo com mais de 1 milímetro de tamanho, portanto que conseguimos ver a olho nu. Trufas, o que cresce abaixo, Debaixo da terra. portanto é um universo por descobrir. As clássicas caras, tuber, Chegam a 30 mil euros, 40 mil euros. o que eu consegui distinguir para já são famílias dentro do tuber, ou melhor, do tuber borki, que faz parte das trufas de primavera brancas dentro do quadro da excelência, na zona de Montemor. E, portanto, também submetemos um projeto que depois não conseguimos continuidade, infelizmente, mas depois temos outras que temos potenciais para de facto fazer descobertas interessantes, quer do ponto de vista da investigação, quer depois do ponto de vista da culinária, mas é preciso um investimento, não é? Mas acredita E que por no isso é que nosso temos a solo, confraria. acredita que no nosso solo que a descoberta de trufas que pode passar a ser mais frequente? O nosso solo, mais do que o nosso solo, é o nosso território e a nossa gestão do território. Temos um latifúndio no sul, provavelmente essa exploração de uma forma integrada é possível de ser feita sem grande stress. No norte, do Tejo para cima, tudo tem que ser com ecologia e sociologia embrulhados em conjunto. Porquê? Porque temos um território minifúndio. Portanto, eu inclusivamente há mais de 10 anos quando estive envolvida em tentar planear um centro de micologia ou pensar uma unidade de micologia aplicada, era precisamente isso. Portanto, nas zonas onde temos latifúndio, podemos conjugar produção em sistemas abertos, em sistemas fechados, em floresta. Nas regiões em que temos monocultura no nosso país e em que o nosso padrão de área florestal são minifúndios, são quintais, todos juntos, de facto tem que haver aqui uma concertação a nível territorial, a nível de gestão de unidade de paisagem, para que se possa pensar isto de uma forma integrada. A Anabela Mariz Azul, quando estava na escola Afonso Lopes Vieira, tinha múltiplos interesses. Hesitou sobre que percurso seguir. Acabou por seguir o percurso da biologia, da investigação, da docência, mas, entretanto, descobriu uma outra paixão, a paixão da escrita. Conte-nos lá o que é ser autora de livros infantis. Ui, isto está aqui um trabalho de bastidor muito complexo. Para quem estuda a vida e para quem coloca a vida que não é uniforme, que é o meio que a rodeia, não é nada difícil que a mensagem seja trabalhada desde o pré-escolar até a Assembleia da República. E, portanto,
o equívoco é tão grande relativamente aos recursos naturais, relativamente àquilo que é a nossa ligação à natureza. É incrível como, não sei se nos apercebemos daquilo que estamos a sofrer da geração anterior, considerar o setor primário como um setor inferior na sociedade. E estamos a sofrer todas essas consequências, não é? Que é diferente do setor que é discriminado pela forma como olhamos para que ele. é completamente diferente do que se passa é essencial em Inglaterra e noutros países europeus. E mais, é que essa mensagem tem estado presente nos seus livros, recorre muito também às obras de banda desenhada, com exemplos muito concretos. Como é que tem sido essa aceitação das obras que escreve? Temos um livro em construção desde 2015 a falar precisamente sobre isso, mas já agora, e abrindo um bocadinho o livro, deixe-me só aqui explicar ou partilhar algo que pode ser, que é interessante, que é esta questão de como é que nós vivemos, convivemos, evoluímos, e que eventualmente aquilo que são os nossos sistemas e organismos poderão ter resultado de uma endossimbiose, entre outras coisas, entre outros eventos, mas que de facto poderá ter havido uma bactéria que engoliu outra, entre aspas, e a partir daí passarmos para organismos sucessivamente mais complexos, é o que se dá o nome endossimbiose. Na verdade, e que no fundo foi a Lynn Margulis que começou a discutir estes aspectos, casada com o Carl Sagan. Na verdade, uma das pessoas que trouxe a discussão para cima da mesa foi um biólogo micólogo, com o termo simbiótimos. Certo. Quase ali a roçar a entrada no século XIX. E porquê? Porque já numa vertente interdisciplinar estavam a discutir os líquens e chegaram à conclusão que os líquens não é um organismo A, um organismo B. São organismos juntos, que é essa intimidade que resulta em algo que nós chamamos líquens. E, portanto, na altura, o Albert Frank disse, atenção, que temos que trazer por cima da mesa isto que é a coexistência. E as suas mensagens têm chegado ao destino? As mensagens nem sempre chegam ao destino porque nós não podemos estar em todo lado em cima ao mesmo tempo, ao contrário do filme que foi premiado há uns tempos, não é? Ou seja, o que eu sinto é que eu sei que não quero estar num modelo de suposições, de bitites. E, portanto, houve muito desse trabalho que me estava a falar, que eu fiz durante 20 anos com escolas, que raramente se vê. Porque nós, para estarmos num sítio, bem, e em confronto com o nosso público, não poderemos estar a fazer outras coisas. E há uma penalização na academia por esse facto, de nós podermos dedicar a essa questão de uma forma que se calhar poderia ter outro tipo de consequência em termos societais. Mas, sem dúvida, que foi fantástico, nomeadamente na parte da imprensa da Universidade de Coimbra, quando aceitou a iniciarmos, nomeadamente, a coleção Descobrir as Ciências, com um projeto financiado pela Ciência Viva e, portanto... Está aí exemplos concretos, digamos com contributos muito valiosos. Os projetos são muito acarinhados, sem dúvida. Anabela, como é que o nosso tempo vai andando? Temos limite para esta nossa conversa, que poderíamos, enfim, prolongar por muito mais tempo, mas em síntese, como é que vê hoje, como é que toma o pulso ao mundo? Nós estamos a caminhar realmente para um abismo do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, ou as respostas que a sociedade tem dado são um garante de que vamos chegar a bom porto? Ora bem, eu por sugestão lá em casa vi o filme Don't Look Up, que eu tinha pensado não ver, e portanto eu estou na fase final do filme, a desfrutar de uma boa mesa com amigos e dos mais próximos. Não sei se precisaremos de um cataclismo maior para retomar, para fazer um reset. Pensei que pudéssemos ter aprendido alguma coisa com a pandemia, porque de facto foi um indicador... Não aprendemos? Ou pelo menos não aprendemos o suficiente, é isso? A sensação que eu tenho é que há muita teoria e um abstracionismo em relação àquilo que é a realidade do país.
no nosso país em concreto. No mundo, a coisa ainda está mais complexa, como temos vindo a receber as notícias cada dia que passa. O que é, para mim, completamente inadmissível, inaceitável. Neste momento, com o conhecimento que nós temos, ninguém, a não ser fatalidades que acontecem, infelizmente, teria necessidade de não ter uma vida com bem-estar. Portanto, é preciso agir, é preciso mobilizar. Em comunidade. Olha, para finalizar, finalizamos sempre dessa forma, por favor, antes que seja tarde, diga-nos uma ideia, um projeto, uma proposta. Eu tinha uma proposta com este final de verão. Tenho duas propostas. A primeira que eu trazia era, de facto, olharmos para o rio como ele precisa, desde a sua nascente. Para o nosso Rio Lixo, desde a sua nascente. Até à Foz. Até uma das suas praias de eleição. Exatamente. E fazermos destes quilómetros uma ciclovia, um caminho absolutamente fantástico, onde podemos desfrutar da biodiversidade dos rios e até chegarmos ao mar. E aí tenho um apelo aos nossos governantes locais, distritais, nacionais. Temos tanto dinheiro da União Europeia que nos poderia ajudar nesse aspecto, e é, de facto, antes que seja tarde, porque realmente é um elemento essencial, a água, não é? O outro, com o facto com que estamos a viver, antes que seja tarde, repensarmos que quintais queremos nos nossos condomínios, nas nossas vivendas, nas nossas terras de família, no nosso país. Podemos ter, mesmo no nosso quintal, não precisamos ter só florais, só plantas simplesmente para decoração. Podemos ter plantas que comemos, desde ervas a árvores, que dão fruto que comemos. Podemos olhar para a terra que está à nossa volta e ter a curiosidade como era há 50 mil anos, como eram os verdes dessa altura, e perceber que este território onde nós estamos tem cerca de 350 mil anos, e o que cá estava é o que melhor se adequa para nós produzirmos e termos uma vida em harmonia com a natureza. Muito bem, é com essa mensagem que chegamos ao fim. Foi um gosto enorme, Anabela Maria Azul. Ficamos atentos às suas novas propostas, vamos ficar atentos e vamos seguramente passar a consumir mais cogumelos. Bora Muito lá. obrigado. Obrigada eu.